E se você descobrisse que um gesto simples de bondade mudaria não apenas sua vida, mas o destino de nações inteiras? E se Deus já tivesse escrito seu nome numa história antes mesmo de você nascer? Harã, Mesopotâmia, quase 4.000 anos atrás. Uma cidade de comerciantes e pastores, onde o sol queimava a areia com a mesma intensidade todos os dias, e a vida seguia o ritmo previsível das estações. E ali vivia uma jovem chamada Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor, irmã de Labão, uma família simples, trabalhadora, que criava rebanhos e plantava o que a terra árida permitia. Rebeca tinha 18 anos e era conhecida por sua beleza. Mas havia algo mais nela, algo que não se via à primeira vista. Um coração generoso, uma bondade genuína, uma pureza que brilhava mais do que qualquer ornamento de ouro. Todo dia, no mesmo horário, Rebeca fazia o mesmo caminho. Pegava seu jarro de barro, colocava-o no ombro e caminhava até o poço da cidade. Aquele poço era mais que uma fonte de água, era o coração da comunidade. Ali as jovens se encontravam, conversavam, riam. Ali as notícias circulavam. Ali os casamentos eram arranjados. Mas para Rebeca, o poço era algo mais. Era um lugar de oração silenciosa. Enquanto as outras jovens tagarelavam sobre pretendentes e festas, Rebeca olhava para a profundidade daquela água escura e fazia perguntas ao céu. Deus de meus pais, há algum propósito para minha vida? Algo maior do que apenas casar com um pastor local e desaparecer na história? Ela não sabia que naquele exato momento, a 800 quilômetros de distância, em Canaã, outro coração fazia a mesma oração junto a outro poço. Isaque, filho de Abraão, herdeiro da promessa divina, um homem de 40 anos que carregava cicatrizes invisíveis e uma solidão profunda. Ele também ia todos os dias a um poço, o poço de Lai-Roi, que significa o Deus que me vê. E ali, sob o céu imenso de Canaã, ele orava: Jeová, tu prometeste a meu pai que dele viria uma grande nação. Mas como isso será possível se estou sozinho? Onde está aquela que tu escolheste para mim? 2 corações, 2 poços, 800 quilômetros de distância, mas uma única oração sendo tecida nos céus. Uma oração que estava prestes a ser respondida de forma extraordinária. Rebeca não sabia que aquele dia seria diferente de todos os outros. Não acordou com pressentimentos ou sonhos proféticos. Apenas pegou seu jarro, como sempre fazia, e caminhou em direção ao poço. 2 poços, 2 corações, uma única oração sendo tecida nos céus. E Deus estava prestes a responder de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Quando Rebeca chegou ao poço naquela tarde, havia um homem ali. Rebeca começou a descer as escadas de pedra, seus pés descalços conhecendo cada degrau de cor. E então ela o viu. Um homem idoso, barba branca, roupas finas, embora cobertas de poeira. E ao redor dele, 10 camelos. 10, carregados com bagagens que faziam os olhos brilharem, tecidos raros, sacas que tinham o formato de tesouros, objetos que ela nunca havia visto naquela região pobre. O homem a viu e seus olhos se arregalaram. Havia algo em seu olhar, urgência, esperança, como se ele estivesse procurando por algo específico há muito tempo. Ele se aproximou e, quando falou, sua voz tremeu. Por favor, poderia me dar um pouco de água? Era uma pergunta simples, uma que Rebeca havia ouvido centenas de vezes de viajantes que passavam por ali. Mas havia algo diferente naquele pedido, algo que fez seu coração bater mais rápido. E então, sem pensar, sem calcular,
As palavras saíram de sua boca como se outra voz falasse através dela. Beba, meu senhor, e deixe-me dar água aos seus camelos também. Ela mesma se surpreendeu. 10 camelos. Cada um deles beberia cerca de 100 litros de água depois de uma longa jornada pelo deserto. Ela teria que subir e descer aquelas escadas de pedra dezenas e dezenas de vezes. Suas costas doeriam, suas mãos ficariam feridas. Levaria horas. Por que ela havia oferecido isso? Mas suas mãos já estavam em movimento, como se guiadas por algo maior. Ela encheu o jarro, subiu, despejou nos bebedouros, desceu novamente, encheu, subiu, despejou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. O suor escorria pelo seu rosto, suas mãos começaram a tremer de cansaço, mas ela não parou. Havia algo naquele ato, uma importância que ela não conseguia explicar, como se cada jarro de água que ela carregava tivesse um peso profético. E o servo a observava. Não falava, apenas observava, com os olhos cheios de lágrimas contidas, como se estivesse testemunhando um milagre. Quando o último camelo terminou de beber, Rebeca parou, exausta, com as mãos doendo e o coração ainda acelerado por razões que ela não compreendia. E então aconteceu algo que a deixou sem palavras. O homem caiu de joelhos. Ali mesmo, na poeira seca do chão, ele caiu e começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro alto, profundo, como se toda a tensão de dias e dias estivesse sendo liberada de uma só vez. Ele ergueu as mãos trêmulas para o céu e gritou: Bendito seja Jeová, o Deus de meu senhor Abraão, que não abandonou sua bondade e fidelidade para com o meu senhor. Quanto a mim, Jeová me guiou no caminho até a casa dos parentes do meu senhor. Rebeca ficou paralisada. Abraão. Aquele nome ecoou em sua mente como um trovão. Todo mundo na região conhecia Abraão, o homem que havia deixado aquelas terras décadas atrás, chamado por um Deus único, um Deus que prometeu fazer dele pai de uma grande nação. E aquele servo estava dizendo que Jeová, o Deus de Abraão, o havia guiado até ela. O que isso significava? O servo se levantou, com lágrimas ainda escorrendo por seu rosto envelhecido, e tirou de uma de suas bolsas algo que fez o coração de Rebeca parar. Joias, ouro puro que brilhava como pequenos sóis sob a luz do entardecer. Um anel nasal trabalhado com arte que ela nunca vira. Braceletes pesados, cada um valendo mais que tudo que sua família possuía. Com mãos reverentes, como se estivesse coroando uma rainha, ele os colocou em suas mãos. Quem é você? Ele perguntou, sua voz cheia de emoção contida. De quem você é filha? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Rebeca mal conseguia falar. Suas palavras saíram trêmulas, pequenas. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Sim, temos muita palha e forragem, e também lugar para passar a noite. E o homem caiu novamente de joelhos. E dessa vez, enquanto chorava e orava, ele contou a ela algo que mudaria sua vida para sempre. Seu nome era Eliezer. Ele era o servo mais confiável de Abraão, o homem que comandava toda a sua casa, e havia sido enviado numa missão sagrada, uma missão impossível, na verdade, encontrar uma esposa para Isaque, o filho único e amado de Abraão, o filho da promessa, o herdeiro de tudo que Jeová havia prometido, mas não qualquer esposa. Ela precisava vir da família de Abraão, de suas próprias raízes, de seu próprio sangue. Não podia ser uma cananeia, não podia ser de tribos pagãs. Precisava ser alguém escolhida pelo próprio Deus. E Eliezer, com o coração cheio de medo e fé, havia orado. Orado pedindo um sinal específico, claro, impossível de confundir.
E Rebeca havia cumprido aquele sinal. Exatamente, perfeitamente, antes mesmo dele terminar sua oração. Enquanto Eliezer falava, enquanto contava sobre a oração, sobre a jornada, sobre Abraão e Isaque, Rebeca sentia o mundo girar ao seu redor. Ela não era apenas uma jovem comum buscando água. Ela era parte de algo muito maior. Algo que Deus havia orquestrado. Algo que estava escrito antes mesmo dela nascer. E naquele poço em Harã, enquanto o sol se punha e pintava o céu de vermelho e dourado, duas linhas de destino se cruzaram. A jovem que orava por propósito e o homem que orava por companhia, separados por 800 quilômetros de deserto, mas unidos por um Deus que vê, que ouve, que responde. Um Deus que trabalha através de gestos simples, como oferecer água a um estranho, para cumprir promessas eternas. Aquela noite, na casa de Rebeca, Eliezer contou uma história que parecia saída de sonhos proféticos. A família toda estava reunida. Betuel, o pai de Rebeca, Labão, seu irmão, sua mãe e os servos da casa. Todos sentados em círculo, enquanto as lamparinas de óleo tremulavam e projetavam sombras dançantes nas paredes de barro. E Eliezer começou a falar. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Ele não estava apenas contando uma história, estava testemunhando sobre a fidelidade de Deus. Abraão, meu senhor, foi extremamente abençoado por Jeová, ele começou. Deus lhe deu rebanhos de ovelhas e gado, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a esposa do meu senhor, lhe deu um filho na sua velhice. E a ele Abraão deu tudo o que possui. Rebeca ouvia em silêncio, mas seu coração batia acelerado. Cada palavra pintava um quadro de riqueza e poder que ela mal podia imaginar. Meu senhor me fez jurar. Eliezer continuou, sua voz ficando mais intensa. Ele disse: não deve tomar esposa para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Mas irás à casa de meu pai e à minha família, e de lá tomarás esposa para meu filho. Labão se inclinou para a frente, os olhos brilhando com interesse. Betuel permanecia em silêncio, pensativo. Mas eu perguntei ao meu senhor, Eliezer disse, e se a mulher não quiser vir comigo? E Abraão me respondeu com uma fé que ainda me espanta. Jeová perante cuja face tenho andado, enviará seu anjo contigo, e fará tua jornada ser bem-sucedida, e tomarás esposa para meu filho, dentre a minha família e da casa de meu pai. Rebeca sentiu arrepios percorrerem sua pele. Um anjo? Deus havia enviado um anjo com Eliezer? E então, Eliezer continuou, sua voz tremendo agora. Quando cheguei hoje à fonte, orei, e fiz uma oração específica, um pedido que parecia impossível. Ele olhou diretamente para Rebeca. Eu disse: ó Jeová, Deus do meu senhor Abraão, se realmente desejas que minha jornada seja bem-sucedida, que seja assim. Eis que estou junto à fonte. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: por favor, dê-me um pouco de água do seu jarro para eu beber. Se ela me disser: beba, e também tirarei água para os seus camelos, que seja essa a mulher que Jeová designou para o filho do meu senhor. Antes mesmo de eu terminar de orar em meu coração, Eliezer disse, e agora lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Eis que Rebeca saiu com o jarro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ele olhou para ela com uma reverência que fez Rebeca tremer. Imediatamente, ela baixou o jarro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos, todos os 10. Labão deixou escapar um som de admiração. Dar água a 10 camelos
Não era tarefa pequena. Eram horas de trabalho brutal. Então perguntei. Eliezer continuou, de quem ela era filha. E quando ela disse, sou filha de Betuel, filho de Naor, eu me curvei e adorei a Jeová, porque ele havia me guiado no caminho certo para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Eliezer se levantou, embora suas pernas parecessem tremer de cansaço e emoção. Agora, se vocês pretendem tratar o meu senhor com bondade e fidelidade, digam-me, mas se não, digam-me também, para que eu procure em outra direção. Labão e Betuel se entreolharam. E então Labão falou, sua voz cheia de admiração e temor. Isso vem de Jeová. Não podemos dizer-lhe nada, nem mal, nem bom. Eis aqui Rebeca diante de você. Leve-a e vá, e que ela se torne esposa do filho do seu senhor, assim como Jeová falou. E Eliezer, ao ouvir aquelas palavras, caiu novamente de joelhos e se prostrou até o chão, adorando a Jeová. Depois, ele abriu suas bagagens, e o que saiu dali fez todos na tenda ficarem boquiabertos. Objetos de prata e de ouro, vestes finamente bordadas. Ele deu tudo a Rebeca, e também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe dela. Rebeca olhava para aqueles tesouros, mas sua mente estava em outro lugar. Não eram as joias que a fascinavam. Era a história, era a oração respondida. Era o fato de que o próprio Deus havia orquestrado aquele encontro. Ela pensava em Isaque, o filho da promessa, o homem que ela nunca vira, mas sobre quem já havia ouvido histórias desde criança. Abraão e Sara eram lendas, o casal que Deus havia chamado, o casal que recebeu um filho quando isso era impossível. E agora ela seria parte daquela história. Aquela noite foi a mais longa da vida de Rebeca. Ela ficou deitada, olhando para o teto de tecido da tenda, incapaz de dormir. Amanhã, Eliezer quereria partir. E ela teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. Deixar tudo, sua família, sua terra, tudo que ela conhecia, para viajar 800 quilômetros através de desertos e terras desconhecidas. Para casar com um homem que ela nunca viu. Era assustador. Talvez ela nunca mais visse sua família. Mas então ela lembrou da oração, de como Deus havia respondido Eliezer antes mesmo dele terminar de orar, de como as palavras haviam saído de sua boca sem que ela pensasse, de como tudo havia se encaixado perfeitamente como peças de um quebra-cabeça divino. E ela soube. No fundo de seu coração, ela soube. Isso não era coincidência. Era destino. Era chamado. Era Deus dizendo, eu tenho planos para você, Rebeca. Planos maiores do que você pode imaginar. Quando o amanhecer chegou, pintando o céu de rosa e ouro, Rebeca já havia tomado sua decisão. Mas ainda restava o momento mais difícil. Dizer sim em voz alta. Naquele amanhecer, todos já cheios de expectativas e inseguranças, aguardavam o momento da partida. Mas Rebeca ainda tinha escolha, pois ela iria deixar tudo, família, amigos, uma vida inteira, para se casar com um desconhecido a 800 quilômetros de distância, através do deserto mais mortal do mundo antigo. Quem poderia garantir que chegariam vivos? Ou será que algum dia veria seus pais vivos novamente? Essas dúvidas ecoavam dentro dela. Então Rebeca surge, bem arrumada e confiante, e sua mãe se aproximou, mãos tremendo, lágrimas já escorrendo, e fez a pergunta que causou total comoção e silêncio no ambiente. Minha filha, você irá com este homem? Labão observava, calculando. Betuel permanecia em silêncio. Eliezer segurava a respiração. Rebeca fechou os olhos, e naquele segundo de escuridão viu tudo. O poço onde tudo começou, as joias pesadas em suas mãos, cada palavra sobre Isaque que Eliezer contara. O homem que quase foi sacrificado,
Entristecido pelo luto de sua mãe, um homem que precisava de alguém que entendesse e o consolasse. E seu coração, que ela nem sabia que podia sentir assim, já o amava. Antes de vê-lo, antes de tocá-lo, já amava suas cicatrizes, sua fé. Não era só obediência divina, era desejo, anseio, reconhecimento profundo que desafiava a lógica. Abriu os olhos, sua voz saiu clara, firme. Irei. Aquela palavra atravessou gerações. 2 sílabas que abriram portas para a eternidade, que transformaram camponesa em matriarca de nações. Sua mãe a abraçou soluçando. Labão a abençoou com palavras que dariam arrepios se ela soubesse o peso profético. Que te tornes milhares de milhares e que teus descendentes possuam as cidades de seus inimigos. Palavras que se cumpririam através de Israel, através do Messias que viria dela. Mas aqui está a verdade brutal. Quando Rebeca montou naquele camelo e olhou para trás pela última vez, vendo sua mãe com mão sobre o coração, chorando, ela sabia. Sabia no fundo da alma que provavelmente nunca mais a veria. Nunca mais ouviria sua voz. Nunca mais abraçaria. Esse é o preço da fé verdadeira. Não é romântico. É deixar pedaços do seu coração espalhados pelo deserto e continuar andando mesmo assim. A jornada foi tudo o que Eliezer havia descrito. E pior, dias sob sol que derretia a areia sob seus pés. O tipo de calor que faz você questionar se vale a pena continuar respirando. Noites tão geladas que seus ossos doíam. Tempestades de areia que apareciam do nada, engolindo o mundo em cortinas de destruição marrom. Mas Eliezer cavalgava ao lado dela, protetor, paciente. E nas noites ao redor do fogo, quando o medo ameaçava consumi-la, ele contava mais histórias. Aquele dia no Monte Moriá, ele disse uma noite, voz baixa e carregada, Isaque tinha 13 anos, idade suficiente para entender tudo. Quando Abraão o amarrou, quando viu a faca sendo erguida, ele poderia ter resistido, poderia ter fugido, mas submeteu-se a obedecer seu pai. Rebeca sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Por que ele faria isso? Porque confiava no pai e porque confiava em Deus, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando significava sua própria morte. Isso marcou Isaque de formas que palavras não alcançam. Ele conhece o que significa entregar tudo. Por isso ora tanto. Por isso Isaque esperou tanto por uma esposa, pois precisa de alguém ao seu lado que tenha muita fé. Ele orava para que a mulher que Deus escolhesse se alegrasse em fazer parte do cumprimento das promessas ao lado dele. E Rebeca entendeu então por que fora escolhida. Ela também estava entregando tudo, também estava confiando totalmente em Deus, também estava atravessando seu próprio tipo de morte. Morte do que era familiar, do que era seguro. Ele ora por você todos os dias, Eliezer revelou, e havia emoção em sua voz. Desde que parti de Canaã, Isaque vai ao poço de Lai-Roi ao entardecer e ora. Jeová guia Eliezer, traz aquela que escolheste. O coração de Rebeca apertou dolorosamente. Ele estava orando por ela, ao mesmo tempo que ela atravessava o deserto. 2 corações pulsando em sincronia através de 800 quilômetros de areia e solidão. Os dias se arrastavam. Rebeca via caravanas passando, comerciantes, nômades, algumas vezes soldados. Via ruínas de cidades antigas, testemunhas silenciosas de civilizações que já não existiam. E em algum lugar naqueles dias intermináveis, algo mudou dentro dela. O medo foi substituído por determinação, a dúvida por certeza. Ela não estava apenas indo, ela estava correndo para o destino. Quanto falta? Ela perguntava todo dia. Mais perto, Eliezer respondia sorrindo. E então, finalmente, depois de semanas que pareceram anos, a paisagem mudou. O deserto brutal deu lugar a colinas. Árvores começaram a aparecer. Oliveiras retorcidas pelo tempo,
figueiras carregadas de frutos. O ar cheirava diferente. Cheirava a terra viva, a possibilidades. Canaã, Eliezer anunciou, e havia tanto orgulho em sua voz. A terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que fluirá leite e mel, sua nova casa, Rebeca. Ela olhou ao redor, coração disparado, campos verdes se estendendo, rebanhos pastando pacificamente, céu tão azul que doía olhar. Era tudo tão diferente da Mesopotâmia árida que ela conhecia. E então, quando o sol começava a se pôr, pintando o mundo de dourado e rosa, Eliezer apontou para frente. Ali, o poço de Lai-Roi, o poço que significa o Deus que me vê, o poço onde Isaque ia todos os dias para orar. E ali, caminhando sozinho pelos campos próximos ao poço, estava um homem. Rebeca sentiu o mundo parar, literalmente parar. Estava envolto em um xale de oração que cobria cabeça e ombros, e mesmo de longe ela podia ver. Seu rosto estava virado para o céu, lábios se movendo. Ele estava orando. E Rebeca soube com cada fibra de seu ser, que todo deserto atravessado, toda lágrima derramada, toda despedida dolorosa, tudo tinha valido a pena. O homem que ela já amava sem conhecer, o homem cujas orações se entrelaçavam com as dela através de 800 quilômetros de distância. O homem que Deus havia preparado para ela desde antes dela nascer. Ele estava ali agora, a poucos metros de distância, e seu coração palpitava de emoção. O vento levanta suavemente o véu de Rebeca enquanto os dois se encaram pela primeira vez. Um momento de conexão espiritual e destino cumprido, em meio à vastidão silenciosa do deserto. Quem é aquele homem? Rebeca perguntou, e sua voz saiu trêmula, pequena. Eliezer sorriu, um sorriso carregado de emoção e significado. É Isaque, meu senhor. Eliezer respondeu com um sorriso. Ele vem ao campo meditar todo entardecer. Rebeca tremia de expectativa e ansiedade, mas não somente isso. Era reconhecimento profundo de que Isaque era um grande homem de Deus. Era a sensação mais esmagadora de que toda a sua vida, cada passo, cada escolha, cada oração, havia sido um caminho levando àquele momento exato. Ela desceu rapidamente do camelo, quase tropeçando. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia pegar seu véu e cobriu o rosto. Não apenas por modéstia ou tradição, mas porque o momento era grande demais, sagrado demais, como se estivesse prestes a encontrar não apenas um homem, mas seu destino. Isaque parou de caminhar. Virou-se, viu a caravana se aproximando, os camelos carregados, os servos e Eliezer, seu servo fiel. E começou a correr. Não andou, correu, como alguém que havia esperado tempo demais, como alguém que havia orado tempo demais, como alguém cujo coração já sabia o que seus olhos estavam prestes a confirmar. Quando ele chegou perto, Eliezer desceu e contou tudo. Sobre a jornada, sobre a oração, sobre o sinal, sobre como Rebeca havia cumprido cada palavra antes mesmo que a oração fosse concluída. E Isaque ficou em silêncio. Olhou para Rebeca, pegou em suas mãos, e um silêncio longo, profundo, carregado de emoção, envolvia os dois. Então, com mãos gentis, mãos que tremiam ligeiramente, ele ergueu o véu de Rebeca, e seus olhos se encontraram. E naquele momento, naquele segundo suspenso no tempo, dois corações que oravam em poços separados finalmente se encontraram. Rebeca viu tudo que Eliezer havia descrito. Viu a dor nos olhos dele, a dor de quem quase foi sacrificado, de quem perdeu a mãe, de quem carregou solidão como um peso por anos. Mas viu também bondade, viu gentileza, viu fé profunda, viu um homem que havia sido quebrado, mas que escolheu não se tornar amargo.
E Isaque viu nela algo que fez seu coração, tão machucado e cansado, começar a bater diferente. Viu pureza, viu coragem, a coragem de deixar tudo para trás por fé. Viu beleza, sim, mas uma beleza que vinha de dentro. Viu nela a resposta para anos de oração solitária junto ao poço. Rebeca. Ele sussurrou seu nome como se fosse a palavra mais sagrada que já havia dito, como se fosse uma oração respondida tomando forma humana. E ela soube com cada fibra de seu ser que tinha feito a escolha certa, que todos aqueles dias de jornada, de dúvida, de medo, tudo havia valido a pena para chegar até aquele momento. Isaque a levou até sua tenda, não qualquer tenda, a tenda que havia pertencido a Sara, sua mãe. A tenda que estava vazia há 3 anos. A tenda que ele não conseguia deixar ninguém entrar, porque era sagrada demais, cheia demais de memórias. Mas agora, ele levava Rebeca para lá. E isso significava tudo. Significava que ele estava pronto para deixar alguém entrar. Não apenas na tenda, mas em seu coração, no espaço que havia sido ocupado pela dor. E ali, naquele espaço sagrado onde Sara havia vivido, amado e orado, Isaque e Rebeca se tornaram marido e mulher. E a Escritura diz algo tão simples, mas tão profundo, que atravessa milênios. Então Isaque a levou para dentro da tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca por esposa. Ele a amou. E Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Consolado. Essa palavra carrega universos. Isaque, o homem que quase foi sacrificado, o homem que perdeu sua mãe, o homem que carregava a solidão como um manto pesado. Ele encontrou consolo, não cura completa instantânea. Cicatrizes não desaparecem, mas consolo, luz na escuridão. Esperança onde havia apenas dor, amor onde havia apenas vazio. E Rebeca encontrou seu lar. Não apenas um lugar físico, mas um propósito, uma razão de ser. Um amor que, embora tenha começado no desconhecido, cresceria e se aprofundaria com o tempo. 2 corações, 2 poços, 800 quilômetros de distância, mas um único Deus que vê, que ouve, que responde. E naquele entardecer em Laai-Roi, enquanto o sol se punha sobre Canaã, 2 orações finalmente se encontraram. E a promessa de Deus continuou. Rebeca encontrou o amor. Isaque a amava profundamente. Ele a esperou, orou por ela, e quando finalmente a viu, foi consolado de toda a sua solidão. Era o final feliz perfeito, certo? Mas aqui está o que ninguém te contou. Mesmo sendo escolhidos por Deus, mesmo tendo visto milagres impossíveis, a oração de Eliezer respondida antes de terminar, o encontro profético no deserto, a promessa divina sobre suas vidas. Mesmo com tudo isso, a provação estava apenas começando, porque Rebeca, a mulher escolhida para gerar nações, não conseguia engravidar. 20 anos. 20 anos de ventre vazio. 20 anos de sussurros nas tendas. Hoje você vai descobrir o que acontece quando promessas de Deus esbarram na realidade crua da vida. E por que a espera foi tão longa? Fique até o final, porque essa história vai confrontar tudo que você acha que sabe sobre fé. Porque promessas de Deus nunca são simples. Porque destinos nunca são retas fáceis. 20 anos se passaram. 20 anos longos, dolorosos, humilhantes. Rebeca não conseguia engravidar. Seu ventre, aquele ventre que deveria carregar nações, que deveria ser o portal para a promessa divina, estava vazio. Mês após mês, ano após ano, nada. Apenas a vergonha crescente, os sussurros, os olhares de pena. Em uma cultura onde o valor de uma mulher era medido pelos filhos que ela gerava, Rebeca estava falhando. E ela sabia. Sentia o peso da decepção,
Mesmo que Isaque nunca a culpasse, mesmo que ele a amasse, mesmo que ele orasse fervorosamente por ela. O tempo passou e com ele 20 longos anos de tristeza e vergonha. Imagine a dor disso. Você foi escolhida por Deus. Disseram que através de você viriam nações, que você seria mãe de multidões, que seu ventre carregaria a promessa divina. E então, nada. Anos e anos de nada. Todo mês era um lembrete cruel de fracasso, de ver outras mulheres com bebês nos braços enquanto os seus permaneciam vazios. As perguntas atormentavam Rebeca nas noites silenciosas. Por que eu? Se Deus me escolheu, por que está me castigando? Será que fiz algo errado? Será que não sou digna? Será que a promessa era mentira? Ela via o sofrimento de Isaque também. Ele orava, jejuava, implorava a Jeová. Você prometeu descendentes como as estrelas do céu. Como isso será possível se minha esposa é estéril? Mas os céus permaneciam silenciosos. 20 anos. Pense nisso. Não foi um ano ou dois de espera. Não foi uma provação curta. Foi uma angústia que se estendeu por 2 décadas. Rebeca tinha 18 anos quando chegou. Agora tinha quase 40. A juventude havia passado. As outras mulheres que se casaram depois dela já tinham filhos crescidos. E ela ainda esperava. Havia dias em que a dor era tão intensa que ela queria desistir. Dias em que olhava para o céu e gritava em silêncio. Por quê? Porque me trouxe até aqui só para me abandonar. Porque me deu esperança só para esmagá-la. Sem dizer nas conversações, fofocas, acusações que a entristeciam cada dia mais. Coitado do Isaque, vai morrer sem filhos, diziam. Enquanto outros, Isaque deveria tomar outra esposa para ele. Porém, apesar de todas as adversidades, ela não desistiu. Nem Isaque. Eles continuaram orando, continuaram confiando. Mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando cada lógica humana dizia que era impossível, mesmo quando a vergonha pesava tanto que mal conseguiam erguer a cabeça. E isso é algo que precisamos entender sobre a fé verdadeira. Ela não é sobre certeza, não é sobre ver o caminho claramente. É sobre continuar caminhando mesmo na escuridão mais profunda. É sobre segurar as promessas de Deus, mesmo quando seus braços estão cansados e seu coração está quebrado. Isaque nunca deixou de crer em um milagre, pois se lembrava que sua mãe teve ele em sua velhice, por meio de uma promessa de Deus. Então Isaque orou por sua esposa, e Deus ouviu sua oração, e Rebeca engravidou. Quando Rebeca percebeu que estava grávida, caiu de joelhos e chorou como não chorava há anos. 20 anos de dor sendo liberados de uma só vez. Isaque a encontrou tremendo no chão, mãos sobre o ventre soluçando. E quando ela sussurrou, "Estou grávida", ele também caiu. E ali, no chão de terra batida, 2 corações que esperaram tanto tempo, finalmente viram a promessa começar a tomar forma. As primeiras semanas foram puro êxtase. Rebeca acordava colocando as mãos na barriga ainda plana, sussurrando, "Você é real. Finalmente veio." Mas então, algo mudou. O movimento dentro dela não era normal. Não era o movimento suave e reconfortante de um bebê, como se algo estivesse lutando dentro dela. Não se mexendo, lutando. Chutes que a faziam dobrar de dor. Movimentos tão violentos que ela podia ver sua barriga se contorcendo de formas impossíveis. As outras mulheres começaram a cochichar. Nunca vimos isso. Parecia estar acontecendo uma guerra dentro dela, ou como se houvesse algo muito errado. Rebeca não conseguia dormir. A dor era constante. Não conseguia comer, que se sentia muito mal. E o pior era ver Isaque impotente, assistindo seu sofrimento sem poder fazer nada. Foi numa dessas noites de agonia que Rebeca fez algo extraordinário.
Arrastou-se para fora da tenda no meio da noite e caiu no chão, mãos agarrando a terra. E gritou para os céus: Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? E Deus respondeu: Não com trovões ou anjos, mas com palavras que se gravaram em seu coração como fogo em pedra. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca ficou paralisada. 2 nações dentro dela. Não era um bebê, eram 2. E não eram apenas bebês, eram 2 povos. 2 nações, lutando desde o útero. E mais, Deus estava dizendo que a ordem seria invertida. O mais novo seria maior que o mais velho. Isso desafiava tudo. O primogênito sempre recebia a bênção. Mas Deus estava reescrevendo as regras. Aquilo explicava a guerra. Aqueles bebês já lutavam pelo destino, já competiam pela promessa. Desde antes de respirarem, já eram rivais. Os meses finais foram agonia. Rebeca mal conseguia andar, mas havia algo mais agora. Havia conhecimento. Ela sabia o que carregava, e aquele peso era maior que a própria gravidez. Então chegou o dia. As contrações foram imediatas e brutais. As parteiras vieram, mulheres experientes que haviam trazido dezenas de bebês ao mundo. O parto durou horas. Horas de dor e Rebeca gritando até ficar sem voz. Horas de Isaac do lado de fora, ouvindo os gritos e orando por Rebeca. Então uma parteira gritou: O primeiro está vindo. Quando o bebê emergiu, todas ficaram em silêncio. Choque absoluto. O bebê era ruivo, tinha bastante cabelo e também pelos em todo o corpo. Até sua pele era avermelhada. Algo incomum para todos. Chamaram-no Esaú, peludo. E desde aquele momento ficou claro que ele era selvagem, forte, primitivo. Mas então aconteceu algo ainda mais profético. Espera, há outro. E quando o segundo bebê começou a sair, todas viram algo impossível. O segundo bebê estava segurando o calcanhar de Esaú. Com sua mãozinha minúscula, ele agarrava o calcanhar do irmão com força impossível para um recém-nascido. Como se tentasse puxá-lo de volta. Como se estivesse roubando o lugar do irmão desde o primeiro segundo de vida. Impossível. É um sinal, um presságio. A parteira mais velha murmurou com medo real na voz. Chamaram-no Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas o nome também significava suplantador, enganador, aquele que toma o lugar de outro. Quando colocaram os 2 bebês nos braços exaustos de Rebeca, ela olhou para eles tão diferentes, tão claramente destinados a conflito, e sentiu algo se partir. Alegria, sim. Depois de 20 anos, finalmente tinha filhos. A vergonha havia sido tirada, mas também uma certa preocupação, pois ela havia ouvido a voz de Deus e sabia o que aqueles meninos representavam, porque podia ver naqueles 2 bebês lutando mesmo agora em seus braços um futuro de conflito e escolhas impossíveis. 2 nações, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. 2 nações estão nos meus braços. Isaac, quando entrou e os viu, caiu de joelhos e louvou ao Senhor. Chorou de alívio, de alegria, de temor, adoração e gratidão a Deus, porque ele também entendia. Aqueles não eram apenas filhos, eram cumprimento de promessas antigas e a perpetuação de um legado de promessas que se passavam de geração a geração. E naquela tenda, cheia do cheiro de vida nova, enquanto Rebeca segurava aqueles 2 destinos, ela pedia sabedoria a Deus para cuidar desse grande desafio que viria, de manter a união desses irmãos que desde o ventre já estavam em guerra. E Rebeca estava exausta, mas viva e aliviada, olhando para aqueles 2 bebês tão diferentes, sabia que sua jornada estava longe de terminar. A promessa feita a Abraão estava se desenrolando, mas não da forma simples que qualquer um imaginaria. Na verdade,
estava apenas começando. Os anos passaram e os gêmeos cresceram, mas cresceram diferentes e divididos. Esaú se tornou um caçador, forte, destemido, homem do campo. Amava a liberdade, a aventura, o cheiro da terra e o desafio da caça. Tinha uma alma espirituosa, intensa, às vezes impetuosa. Isaque o admirava por isso. Via em Esaú um reflexo da virilidade e da força que tanto respeitava. Jacó, por outro lado, era o oposto. Quieto, caseiro, obediente. Gostava das tendas, da convivência familiar, da calma. Era simples, pacífico, e sua presença trazia paz à casa. Rebeca se apegou a ele desde cedo, não apenas por afeto de mãe, mas porque via em Jacó algo mais, algo espiritual. A Bíblia diz: Isaque amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. E isso moldou o destino da família. Rebeca nunca esqueceu o que Deus havia dito antes do nascimento deles. O mais velho servirá ao mais novo. E essa palavra queimava em seu coração. Ela observava Esaú e via nele um homem forte, mas de alma endurecida. Um homem que vivia pelos instintos, não pela fé. E ela não conseguia imaginar Esaú carregando a promessa de Deus, o legado de Abraão. Enquanto isso, Jacó crescia ouvindo da mãe que aquela bênção era dele. Não era riqueza o que ele desejava, era a herança espiritual. Ele queria levar o nome e o propósito do avô e do pai, a aliança com o Deus vivo. Um dia, Esaú voltou exausto da caça e, faminto, trocou seu direito de primogenitura por um simples prato de sopa. Jacó aproveitou o momento e Rebeca, em silêncio, viu tudo e guardou aquilo no coração. Mas o tempo passou e Esaú entristeceu os pais, casando-se com mulheres de outros povos, mulheres que adoravam deuses estranhos. A alma de Rebeca e de Isaque ficou amargurada. Eles viam a fé da família se diluindo e Isaque, já velho e abatido, sentia o peso da decepção. Certo dia, sentindo que a morte se aproximava, Isaque chamou Esaú e disse: Meu filho, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue seu arco e flecha, vá até o campo e cace um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto, traga para mim, para que eu coma e minha alma te abençoe. Rebeca ouviu, e naquele instante, algo dentro dela decidiu agir. Ela acreditava que Deus determinaria o momento certo de transferir a bênção, mas esse momento nunca chegava. Então, ela resolveu fazê-lo acontecer. Chamou Jacó e contou o plano. Preparou a comida, vestiu-o com as roupas de Esaú, cobriu-lhe as mãos e o pescoço com peles de cabrito e o enviou até Isaque. O velho patriarca, cego e confuso, estava estranhando aquela voz. Mas o cheiro de caça, o cheiro do seu filho preferido, estava presente, impregnado naquelas roupas. Isaque fez perguntas, tocou, até que acreditou. Então transferiu a bênção que ele recebeu de seu pai Abraão para Jacó, pensando que fosse Esaú. Ali, a profecia se cumpriu, mas o preço foi alto. Quando Esaú descobriu, chorou de ódio e jurou matar o irmão. Jacó teve que fugir, e Rebeca o enviou com o coração despedaçado. Ela salvou o filho, mas perdeu a família. Nunca mais viu Jacó. O jovem pacífico e obediente se tornou um fugitivo. E Rebeca envelheceu sozinha, lembrando do amor, das promessas e das dores que suas próprias mãos apressaram. Morreu sem rever o filho que tanto amava. Os últimos anos de Rebeca foram marcados por ausência, saudade, reflexão profunda sobre escolhas que fizera. Ela envelhecia nos campos de Canaã, vendo estações mudarem, mas sempre com vazio. O vazio deixado por Jacó, filho que nunca mais viu.
Havia dias em que ia no poço onde vira Isaque pela primeira vez, e ali, no silêncio, orava: Jeová, Deus que me vê, protege meu filho e perdoa minhas escolhas. Tentei ajudar tua profecia, mas talvez tenha sido presunçosa. E às vezes sentia paz inexplicável, como se Deus sussurrasse: eu vi, eu sei, e apesar de tudo, meus propósitos permanecerão. Ela lembrava de tudo. Da jovem de 18 junto ao poço, quando o estranho chegou. De oferecer água sem pensar. Da jornada pelo deserto. De ver Isaque pela primeira vez. Dos 20 anos de espera. Da profecia, 2 nações. E agora entendia. Aquelas palavras não eram só sobre bebês. Eram sobre destino. Sobre como Deus trabalha, através de imperfeição humana, para cumprir propósitos eternos. Rebeca morreu sem ver Jacó, sem ver reconciliação, mas sabendo algo fundamental: fora parte de algo maior. A Bíblia não dá detalhes sobre sua morte, apenas menciona que foi sepultada em Macpela, com Abraão e Sara. Mas sua história não terminou, ela continua. Através de Jacó vieram as 12 tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. E dessas tribos, uma nação que seria luz para gentios. De Judá viria a linhagem real, Davi, Salomão. E 1500 anos depois, numa pequena cidade chamada Belém, nasceria bebê de virgem chamada Maria. E aquele bebê seria Jesus, Emanuel, Messias prometido. E através dele, promessa a Abraão: através de você, todas as famílias serão abençoadas. Se cumpriria completamente. Tudo começou com um jovem junto a poço. Jovem que disse sim, imperfeita, que cometeu erros, mas que teve fé. Fé para deixar tudo. Fé para esperar 20 anos. Fé para acreditar que Deus tinha propósito, mesmo quando doloroso. Mas há algo mais profundo. A história de Rebeca é profecia, figura do que estava por vir. Abraão representa Deus Pai. Enviou servo buscar noiva para filho único, amado. Eliezer representa Espírito Santo. Foi à terra distante buscar noiva. Não falou muito de si, apenas apontou para noivo, apresentou presentes, testemunhou, guiou. E Rebeca representa a igreja, você, eu, todos que creem. Estava ocupada com tarefas simples quando foi chamada. Não procurava príncipe, apenas tirava água. Mas quando o convite veio, teve que escolher. Você irá com este homem? Teve que deixar tudo, família, terra, para viajar através de deserto, para encontrar alguém que nunca vira, confiando apenas em palavra de servo fiel. E quando jornada ficou difícil, quando o calor queimava, quando estava cansada, Eliezer contava histórias sobre Isaque, sobre quem ele era, sobre amor dele, sobre herança que a esperava, e essas histórias a sustentavam. Você vê o paralelo? Nós fomos chamados para fora do mundo, convidados a deixar tudo e seguir Cristo, alguém que nunca vimos com olhos físicos. Jornada é difícil, deserto desta vida é real, mas Espírito Santo está conosco. Ele não fala muito de si, aponta para Jesus, nos dá presentes espirituais, nos guia. E quando estamos cansados, conta histórias sobre nosso noivo, sobre o amor dele, sobre o que nos espera. E quando finalmente o virmos face a face, ele virá ao nosso encontro. Como Isaque veio aos campos encontrar Rebeca. E haverá reconhecimento, amor, união, sensação esmagadora. Toda a jornada valeu a pena. E assim como Rebeca trouxe consolo a Isaque, nós trazemos alegria ao coração de Cristo. Somos sua noiva, aquela que ele amou tanto que morreu por ela. O véu que Rebeca usou representa pureza, santidade, preparação.
E a pergunta feita a ela é a mesma feita a cada um de nós. Você irá? Você deixará o mundo para seguir Cristo? Confiará nele sem vê-lo? Atravessará deserto da vida cristã, acreditando que há glória esperando? Porque a história de Rebeca não é só história antiga, é sua história, é minha história, é a história de todo que ouve chamado de Deus e decide: vou confiar, vou ir. Rebeca disse sim e mudou o mundo, não porque era perfeita, nem não era, não porque nunca errou, errou. Rebeca não sabia como seria quando disse sim, não sabia sobre dor, sobre filhos que se odiariam, sobre nunca mais ver Jacó, sobre consequências dolorosas de suas escolhas. Ela só sabia uma coisa, que havia um poço, um estranho, um convite e um Deus que vê. E ela disse sim, e mudou a eternidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque alguém que você conhece precisa ouvir hoje que é possível dizer sim ao impossível, que é possível confiar em Deus quando não vemos o caminho, que é possível ser usado por Deus apesar de nossas imperfeições. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que vão tocar sua alma e fortalecer sua fé. Deixe seu like se essa história falou com você. E nos comentários me diga, você já teve que dizer sim a algo que te apavorava? O que aconteceu? Porque no fim, a história de Rebeca é sobre todos nós, sobre o convite que Deus faz, sobre a escolha que temos que tomar, sobre a fé que nos leva através do deserto até o amor que nos espera. Você irá? A resposta que você der mudará tudo.